O objetivo deste vídeo é ajudá-lo a refletir sobre seu relacionamento com o dinheiro. Para isso, comece pensando sobre as seguintes questões. Primeiro, de 0 a 10, quanto você está satisfeito com sua vida financeira hoje? Segundo, que nota você daria para o seu comprometimento com o seu planejamento financeiro e com planejamento de vida? Terceiro, você acredita que precisa se educar financeiramente? Quarto, educação financeira também se aprende ou é aquele tipo de coisa que alguns sabem e outros não? Selecionamos 9 ensinamentos para você ganhar dinheiro de uma vez por todas. Bem-vindo ao Quinta Essência. Número 1. Educação financeira. Entenda o conceito por trás deste termo. Apesar da educação financeira estar mais associada à matemática, ela é uma ciência comportamental e interdisciplinar que envolve as dimensões cultural, social, política, psicológica e econômica. Assim, podemos afirmar que apenas saber fazer planilhas financeiras e cálculos não resolve os medos financeiros, pois não promove a transformação e não muda o comportamento. A mudança precisa ter base na análise da sua relação com o dinheiro e essa relação pode ser estreitada com a educação financeira. Educação financeira é a ciência que busca autonomia financeira, baseada no comportamento com o objetivo de construir um modelo mental que promova sustentabilidade, crie hábitos saudáveis e proporcione equilíbrio entre o ser, o fazer e o ter, com escolhas conscientes para a realização de sonhos. Portanto, educação financeira é para todos. É para quem pensa, ganho tão pouco, para que controlar o meu dinheiro? E também para quem pensa, ganho tão bem que dinheiro não é preocupação. O sucesso financeiro não depende de quanto você ganha, mas de como você lida com o que ganha. Número 2. Comportamento financeiro. Em relação ao dinheiro, ninguém nasce com espírito de pobreza ou de riqueza. O comportamento financeiro é aprendido na maioria dos casos na infância, mas pode ser aprimorado ao longo da vida e é resultado da união entre o pensar, crenças, consciência, escolhas e decisões, o sentir, emoções e sensações e o agir, atitudes e hábitos. Mudar o comportamento financeiro não depende apenas de mudar a forma como se pensa. Não é só pensar positivo, só trabalhar bastante ou ter força de vontade. É preciso haver estratégias junto a esses componentes do comportamento. Portanto, quando você pensar, por que eu sou assim? Lembre-se de que a causalidade do comportamento financeiro é multifacetado e é por meio da auto-observação e do autoconhecimento que começa a mudança. Número 3. Você é capaz de responder sinceramente se tem medo do dinheiro? O medo do dinheiro é tão comum que tem até um nome: fobia financeira. Esse termo foi cunhado em 2003 por pesquisadores da Universidade de Cambridge para caracterizar pessoas que têm aversão a lidar com questões relacionadas ao dinheiro. Na época, o grupo buscava encontrar o porquê de algumas pessoas terem uma relação difícil com suas finanças pessoais, apresentando os seguintes comportamentos. Quando ouço ou vejo notícias que a taxa Selic subiu ou caiu, não interesso. Esse é negócio para economistas. Acho que investir é para quem tem muito dinheiro. Quem fica falando de dinheiro é mesquinho e mercenário. Nunca vou conseguir dinheiro suficiente para realizar tudo o que quero. Dinheiro serve mesmo para gastar. Acho que os ricos são maus e exploradores e os pobres bons e vitimizados. Eu sou pobre mesmo, não tenho chance, isso não é para mim. E aí, você costuma falar algo parecido com as frases que acabou de ver? Número 4. Atitudes que geram a fobia financeira. Primeiro, procrastinar é adiar, delongar, postergar. E neste caso, trata-se de adiar suas decisões financeiras. As pessoas costumam evitar tarefas que envolvam seu dinheiro, sentindo-se culpadas e ansiosas. E como não tomam atitudes, a situação vira um círculo vicioso e culmina na fobia.
Segundo, a falta de confiança fica evidente na dificuldade de como lidar com informações recebidas de prestadores de serviços financeiros e na insegurança por não entender dados, números e gráficos. Para minimizar a falta de confiança, é necessário munir-se de informações para se conhecer mais e conhecer mais sobre o dinheiro e sua relação com ele, o que ajuda a criar confiança nesse campo. Para isso, há que se falar em dinheiro. Este assunto não pode ser um tabu. Terceiro, a frustração é um sentimento de impotência quando algo que era esperado não acontece, quando uma expectativa ou desejo não é satisfeito ou quando ocorre um evento inesperado e a vida muda para pior. Exemplo, um acontecimento externo faz com que a pessoa perca parte do que poupou, o que acaba acarretando um certo desespero e a fobia financeira. Número 5. Livre-se da fobia financeira. Para se livrar da fobia financeira, é importante seguir 3 passos. Primeiro, diagnostique o problema. Faça um exercício de autoconhecimento com muita honestidade sobre você mesmo. Segundo, entenda os sintomas. Busque entender as razões e o porquê de você ser assim, lembrando de focar no pensar, sentir e agir. Terceiro, desenvolva estratégias para melhorar. Número 6. Planilha de orçamento. Priorize-a. Vamos refletir. Primeiro, quantas horas por semana você gasta escovando os dentes? Mais ou menos 5 minutos cada escovada, 3 vezes ao dia, 7 vezes na semana. Isso dá uma média de 1h45. Segundo, quanto tempo você gasta para lavar o seu cabelo? Assistindo vídeos e acessando redes sociais, batendo papo com os amigos. Terceiro, e para cuidar do seu dinheiro, quanto tempo você gasta por semana? É preciso tempo para cuidar do dinheiro, para registrar as despesas, pesquisar os preços, para estudar educação financeira e para planejar como realizar seus sonhos. Número 7. O tempo é precioso na educação financeira. Quanto mais cedo você começar a ter hábitos financeiros saudáveis, melhor preparado estará no futuro. E falando em futuro, é impossível prever o que irá acontecer daqui a algum tempo, mas você pode pensar em maneiras para diminuir as incertezas. Uma forma de fazer isso é presumir que o futuro deve se basear no passado e no presente. O apontamento de despesas é uma ferramenta relacionada ao passado. A tomada de decisões e os ajustes nos gastos estão relacionados ao presente, e a planilha de orçamento é a parte do planejamento financeiro que diz respeito ao futuro. Sabendo que não dá para prever o futuro, você deve ter em mente que o orçamento não é um retrato fiel do que vai acontecer, e sim uma ferramenta para orientar suas atitudes. Então, para fazer o seu orçamento financeiro, você deve considerar os gastos esperados para um determinado período, mês, bimestre, semestre, ano. Número 8. Grandes desvios entre o realizado e o orçado podem revelar alguns problemas. Primeiro, falta de disciplina e de consistência para manter os gastos em conformidade com o planejado. Segundo, falhas no próprio orçamento, como uma estimativa excessivamente otimista ou pessimista. Terceiro, questões de natureza econômica, como a inflação, que fazem com que você gaste mais nas mesmas coisas de sempre. Sabe aquela sensação de que você está comprando cada vez menos com a mesma quantidade de dinheiro? Pois é, isso te leva a se perguntar: por que nunca sobra dinheiro para mim? E a resposta é simples: porque você primeiro sai pagando as contas. O ideal é que, assim que o dinheiro entrar na sua conta, você pague a si mesmo. Então, reserve uma quantia para realizar seus sonhos e depois pague as contas. Ou seja, suas contas devem caber em um orçamento que considere seus ganhos menos o que pagou a si mesmo. Portanto, você deverá adequar as contas ao que sobra e não investir o que sobrar. Esta prática faz uma enorme diferença e é o que separa as pessoas realizadoras das que vivem só de pagar contas.
Número 9. Siga os seguintes passos. Então, os passos iniciais são: primeiro, o mês começa e você já tem pronta a sua planilha de orçamento previsto. Segundo, a renda entra na sua conta. Terceiro, você retira ao menos 10% da renda para a realização dos seus sonhos. Quarto, você paga suas contas. Quinto, começa a fazer a planilha de orçamento realizado. A planilha do orçamento é o retrato da sua saúde financeira e é a ferramenta necessária para todas as etapas que virão. Como você vai realizar seus sonhos? Onde deverá cortar gastos? Quanto terá que aumentar em seus ganhos? Quanto você terá para investir? Quanto deverá destinar para a sua independência financeira? Ela é sua principal ferramenta para sair do nível endividado e ir para um nível equilibrado, ou mesmo sair do nível equilibrado e começar a ser investidor. Se você já é investidor, ela continuará sendo a bússola que norteará sua vida financeira. Mas essa planilha não é uma ferramenta fixa. A tendência é que você vá adaptando conforme compreende seu orçamento. É interessante que sua planilha identifique o percentual do que você gasta em relação ao valor que você ganha e ainda a economia potencial. Isso auxilia na tomada de decisões de acordo com seus valores e propósitos de vida. E fique de olho nas datas de vencimento para não pagar juros. Quem paga juros está deixando de poupar. Muito obrigado se você assistiu o vídeo por aqui. Não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações para que esse e outros vídeos do Quinta Essência cheguem para outras pessoas também. Muito obrigado pela sua audiência e até a próxima.